Hallelujah. We continue to speak about the gifts of the Holy Spirit. Continuamos a falar sobre os dons do Espírito. And I copied this today. I copied some parts of the service from the Bible teacher Derek Prince. E hoje eu compartilho algumas passagens do ensinamento do professor Derek Prince. I still want to encourage to pray for the gifts that we talked about already. E quero continuar a encorajar-vos a orar pelos dons que já falamos previamente. Speaking in tongues, translation of tongues, healing, discernment of spirits and prophecy. O discernimento de espíritos, falar em línguas, a interpretação das línguas e de profecia. These are really valuable gifts for our lives and for the life of others. E estes são dons muito valiosos para a nossa vida e a vida dos outros. When we can serve with these gifts. Onde nós podemos servir através destes dons. So be faithful in expressing your interest to God for these gifts. Ser fiel a expressar estes dons a Deus. In general and for the gifts of your choice. Em geral e naqueles que foram da tua opção, da tua escolha. In 1 Corinthians 12 verse 8. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. We read about two more gifts. Lemos acerca de mais dois dons. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, and to another one the word of knowledge according to the same Spirit. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. So again, we have two more gifts. E novamente nós temos mais dois dons. And today we want to learn about them. E hoje queremos aprender acerca deles. We notice that the word of wisdom and the word of knowledge are very close together. Vemos que a palavra da sabedoria e de conhecimento são muito próximos um do outro. Wisdom and knowledge are indeed close together, and yet they are very different. Contudo, eles são muito próximos, mas contudo são diferentes. And it's very important to see the difference. E é importante nós conhecermos essa diferença. Who is here who can say, I know the difference between wisdom and knowledge? Quem é que está aqui pode dizer, eu sei qual a diferença entre um e o outro. Okay. So knowledge is informative. O conhecimento é informativo. But wisdom is directive. Mas a sabedoria é muito direcionada. Directive means if you do this, you will change the situation. Significa isto, se tu fizeres isto, tu vais mudar a situação. It's one thing to have knowledge. Uma coisa é ter a sabedoria. It's another thing to have the wisdom to use it right. E outra coisa é ter essa sabedoria para usá-la de forma correta. So now each of these gifts is a word, a tiny part of God's total wisdom or God's total knowledge. E isto, em tudo, é uma pequena parte daquilo que é o total da sabedoria e o conhecimento de Deus. God has all wisdom. Deus tem toda a sabedoria. And all knowledge. E todo o conhecimento. But He doesn't burden us with all wisdom and all knowledge. Mas Ele não derrama isso sobre nós, tudo isso. He imparts to us supernaturally by the Holy Spirit a word of wisdom and a word of knowledge. Ele imparte sobre nós, através do Espírito Santo, uma palavra de sabedoria e uma palavra de conhecimento. So that particular word that we need in a given situation. E dá-nos uma palavra em particular para nós, para uma situação muito específica, particular. Both is the supernatural inspiration of God Himself. Tanto um como o outro é inspirado diretamente através de Deus. In a specific situation. Para uma situação muito específica. So it's not human knowledge. Não é sabedoria humana. And it's not human wisdom. Não é conhecimento também humano. So maybe you remember when I spoke about prophecy. Eu creio que vocês estão recordados quando falei sobre a profecia. I showed you this picture of these empty forks. Mostrar-vos uma imagem daqueles garfos virados. About hunger that is probably to come. Sobre a fome que provavelmente há de chegar. So if some of you could understand the importance in comparison to Facebook and YouTube advertisement. Se tu entendes a diferença entre isto e aquilo que é a publicidade, o Facebook ou outra. Then God would give you a special knowledge. Então Deus dar-te-á um conhecimento muito específico. How serious will it get? Quão sério será ficar? But it might to be another person. Mas calhar haverá outra pessoa. That will have the wisdom of God. Ao ter a sabedoria de Deus. What is to do
in this specific situation a saber o que fazer naquela situação específica and how to prepare. e como se preparar. So with this example, I want us to understand E com este exemplo quero que entendamos why it is good to have several giftings in one church. porque é importante termos vários dons ou múltiplos dons na igreja. So, because prophecy is one thing, A profecia é uma coisa but the knowledge to it is another thing, e o conhecimento sobre isso é outra coisa and the wisdom what to do is another thing. e a sabedoria para fazer é outra coisa. So because of that, E por causa disto, all gifts can work together in e church. por causa disto todos os dons podem conjuntamente funcionar na igreja. So, and we all are parts of the body of Christ, E todos nós somos partes do corpo de Cristo. and so we need these supernatural gifts in church, Então precisamos desses dons espirituais na igreja. and it makes church complete. E isso faz com que a igreja esteja completa. So it's not the prophet only that makes a difference. Não é o líder ou o profeta que faz a diferença. It's the other gifts we need as well. São todos os dons também. With wisdom, we make the right use of knowledge. Com a sabedoria fazemos o uso correto do conhecimento. Wisdom and knowledge are often independent, Sabedoria e conhecimento são frequentemente independentes, but they frequently go together as well. mas frequentemente também caminham juntos. For instance, in Proverbs 15, verse 2, E vamos abrir no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 2. Proverbs 15, verse 2, Provérbios 15, 2. it says, "The tongue of the wise uses knowledge aright." A língua dos sábios adorna a sabedoria. So the wise with wisdom, Então os sábios com a sua sabedoria they can also have the knowledge. podem também ter o conhecimento. Maybe we have met people who have a lot of knowledge, Se calhar conhecemos muita gente que tem muito conhecimento, but they don't know how to use it. mas não sabe como usar. It's interesting. So you can have a lot of knowledge. Oh, I know it. I've studied it. Tu até podes ter muito conhecimento, eu conheço, já estudei, But you're not able to put it in practice. mas não consegues colocar em prática. So sometimes people with a lot of knowledge even use the knowledge for their own destruction. Então muitas pessoas que têm muito conhecimento até acabam por usar isso para a sua própria destruição. But with the wisdom, we make the right use of the knowledge. Mas com a sabedoria fazemos o uso correto do conhecimento. I give you a very interesting example from the Bible. Dou-vos um exemplo muito a partir da Bíblia. In Acts 15, É o livro de Atos, capítulo 15. there was a council of all the leaders of the church held in Jerusalem to determine a very big problem. Então houve um conselho de todos os líderes da igreja de Jerusalém para deliberar sobre um certo problema. And this was the problem. E este era o problema. What requirements were to be made of the Gentile converts to Christian faith? Era deliberar sobre o que fazer com os neófitos acerca da sua fé. So what os que serem happened? convertidos. The first Gentiles came and gave their life to Jesus and converted. Os primeiros gentios vieram e converteram-se a Jesus. And all the great leaders were there. E todos os grandes líderes estavam lá. Paul and his group, Paulo e a sua equipa, John and his group, João e também os seus, James and his followers, Tiago e os seus seguidores. also the Jewish Christians who were firmly convinced that the Gentile converts had to be circumcised and to keep the law of Moses. Até os gentios também deliberavam porque queriam que os gentios também deveriam cumprir a lei de Moisés e serem circuncidados. And there was a great deal of discussion. E houve uma grande discussão. Have you ever seen great deals of discussion Será que alguma vez já viste estas grandes discussões in churches? na igreja? And no doubt people's tempers were getting frayed and there were a hard spirit there. Então os temperamentos estavam exaltados There was a hard spirit there, yes. e aí havia uma situação difícil para resolver. And then God gave James a word of wisdom. E Deus então deu uma palavra de sabedoria a Tiago. And James said,
"Brothers, listen to me." Ele disse, irmãos, ouçam. And he quoted a passage from the prophet Amos, E ele então disse uma palavra acerca do profeta Amós, about the restoration of the tabernacle of David, acerca da restauração do tabernáculo de Davi and about the Gentiles seeking God, the Lord. e acerca dos gentios procurarem o Deus do Senhor. Those Gentiles on whom the name of the Lord had been called. Aqueles gentios acerca do qual invocaram o nome do Senhor. And he applied this passage from Amos E ele declarou esta passagem do livro de Amós to their present situation, para a sua situação presente. and this is what he actually said. E isto foi aqui que ele disse. In Acts 15:19 to 20, E então em Atos capítulo 15, versículo 19 ao 20. Acts 15:19 to 20. O livro de Atos capítulo 15, versículo 19 a 20. Therefore is my judgment that we do not trouble those who are turning to God from among the Gentiles, E pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, but that we write to them that they abstain from things contaminated by idols, from fornication, and from what is strangled, and from blood. mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. So there was a clear and simple definition. Então havia aqui uma definição muito simples e clara. All that should be required of these Gentile converts is that they abstain from 4 things. Tudo o que devia ser pedido a estes gentios era algo muito simples, e eram 4 coisas. Idols, Abster-se dos ídolos, fornication, da prostituição, food strangled, daquilo que era sufocado, and food with blood in it. e comida com sangue. Now that has had a profound and a vital impact on the subsequent history of the whole church. E isto teve um impacto muito grande sobre aquilo que é a história da igreja. So I want us to see the results that were achieved through this word of wisdom. E eu quero que analisemos aquilo que foram os resultados a partir desta palavra de sabedoria. So first of all, the mind of God was revealed to God's people. Então, primeiramente, a palavra de Deus, a mente de Deus foi revelada às pessoas. They had been arguing, Eles estavam ali a discutir, discussing a lot, a deliberar muito. but through the word of wisdom given through James, they came to a clear understanding Mas através da palavra dada a Tiago, eles tiveram uma clareza sobre a situação. of what God required to them at the vital turning point in the church history. Sobre aquilo que era a vontade da palavra de Deus para aquele momento que teve um impacto na história da igreja. It was simple, an old prophet verse, Bible verse, spoken out by James that changed the whole situation. Foi algo muito simples. Uma palavra de um profeta trazida ao momento por Tiago. So secondly, the word of wisdom produced a complete harmony amongst God's people. Então a palavra de sabedoria trouxe ou produziu total harmonia no meio do povo. And we can read in the following verses the account of how the council ended, and it uses the phrase "it seemed good" 3 times. E podemos ver como é que aquele conselho terminou e como a palavra pareceu boa, a palavra. Foi usado 3 vezes. Yes. In Acts 15:22, Em Atos, neste capítulo 15, versículo 22, it's written, "Then it seemed good to the apostles and the elders that the whole church." então pareceu bem aos apóstolos Dot. e aos anciãos com toda a igreja. So this was an unanimous decision of the entire church. Então foi uma decisão unânime de toda a igreja. And there was so much trouble before. E viria tanta turbulência antes. One word of wisdom Uma palavra de sabedoria from God de Deus changed the whole situation. mudou toda a situação. In Acts 15:25, they wrote a letter to the Gentile believers. E então no mesmo capítulo, versículo 25, escreveram uma carta, Acts 15:25. Atos 15, 25. There it says, "It seemed good to us having become of one mind. Parecer-nos bem, reunidos concordemente,
So the second time, they really stated it seemed good to us. Esta é a segunda vez que dizem e pareceu-nos bem. So the word of wisdom brought them together in one mind, Então a palavra de sabedoria trouxe-os a um só entendimento. in the mind of God. Não, um só a mente de Cristo, de Deus. And then in Acts 15:28, E no versículo 28, in Acts 15:28, Atos 15, 28, the third time, a terceira vez, it says, they said again, for it seemed good to the Holy Spirit and to us. e diz, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. So they knew now that they were no longer grouping or fumbling or just arguing on the human level, but they had received the mind of God imparted to them by the Holy Spirit. E parecer-lhes bem não mais derimar ou deliberar com a mente humana nas coisas humanas, mas principalmente com a mente de Deus. And that gave them a clear direction, E que os deu uma direção muito clara. a complete unity, Unidade completa, which was essential for the progress of the work of God. que foi essencial para o progresso do trabalho de Deus. Sometimes when I speak with people on this island Muitas vezes quando falo com algumas pessoas aqui na ilha, and with church leaders, com líderes de igrejas, I say, it's not about us. eu digo sempre, isto não é sobre nós. It's about the 250,000 people on this island É sobre as 250 mil pessoas nesta ilha that need Jesus and salvation. que precisam de Jesus e salvação. So every discussion, Então, toda a discussão, everything that tries to separate churches, então tudo o que vem separar as igrejas is just stupid nonsense. é de coisas tolas. Because the higher goal of Jesus Christ is to save the people of this Porque a sua island. maior, a mais alta desejo e objetivo é salvar as pessoas desta And ilha. everyone that understands that, E todas as pessoas que entendem isto, he shouldn't do anything else than try to find unity. então não devem fazer outra coisa senão procurar unidade. So I've given that example of the word of wisdom for what I might call a large-scale context, the meeting of the leaders in the entire church in Jerusalem. Então posso atribuir a isto, can you just say? So I give this example with the meeting of the church leaders in Jerusalem. Então dou este exemplo daquilo que foi este grande conselho, esta grande reunião entre todos os líderes da igreja em Jerusalém. And here in the New Testament, it's a point where we really see that the word of wisdom is just changing everything. E aqui é muito claro a ver como a palavra de sabedoria realmente foi o gatilho para mudar todas as coisas. But the word of wisdom can also operate in a very intimate and personal level. Mas a palavra de sabedoria pode também funcionar num nível muito íntimo e pessoal. I want to give one example of the life of Derek Prince. E eu quero dar um exemplo muito da vida de Derek Prince. A word of wisdom that granted to the family of Derek Prince at a very critical moment in the past when their lives were in danger. Então, na história de Derek Prince e a sua família, eu vou compartilhar algo muito específico, que foi crítico na vida They deles. did not know what to do. E onde eles não sabiam o que fazer. And the Lord came through a directive word of wisdom. E onde o Senhor veio com uma palavra muito assertiva, uma palavra de sabedoria. At that time, which was in 1948, Que foi em 1948. the first wife, Lydia from Derek Prince, and him were living in Jewish Jerusalem. Em 1948, onde ele, Derek Prince e a sua esposa Lydia, viviam em Jerusalém, Together with their 4 youngest adopted daughters, onde viviam com 4 jovens adotadas, filhas, 2 of whom were Jewish, 2 das quais eram judias, one was Arab and one was English. uma era inglesa, outra era árabe. Jerusalem had been besieged for some considerable time by the Arab enemies. Jerusalém, que era tida durante muito tempo pelas nações árabes, It was under shell fire, estava sob fogo, and food supplies were cut off. e onde os mantimentos e alimentos tinham sido privados, cortados. It was entirely a besieged city, Era uma cidade completamente difícil. and the United Nations imposed a short ceasefire. E onde as Nações Unidas impuseram um cessar-fogo muito breve, muito curto.
And Derek Prince and his family, they had to find the mind of the Lord. E onde Derek Prince e a sua esposa, a sua família tiveram de procurar a direção de Deus. As to what God would have them to do during that ceasefire interval. O que é que eles fariam durante aquele tempo de cessar-fogo? So we can imagine the circumstances. Então podemos imaginar as circunstâncias. You are in a place of war, Estás no meio da guerra, and there's a little ceasefire, há um acordo de cessar-fogo and you don't know what to do. e tu não sabes o que fazer. So just before the end of the ceasefire, they called their 4 little girls together and said, Pouco antes do cessar-fogo, eles reuniram as suas 4 filhas e disseram: "Now we are going to pray and ask God to show us what to do." e nós vamos orar e perguntar a Deus o que é que devemos fazer. So they knelt down in the living room, Então ajoelharam-se no quarto, ou na sala de estar. and he can remember seeing all the window glasses that have been blown out by explosions and by rifle fire. Onde ele relata que se lembrar de ver as janelas todas quebradas e partidas por causa do fogo. It was a very difficult and scary situation, Era uma situação muito assustadora. and they began to pray together. E começaram então juntos a orar. And after their praying was finished, E após esse tempo, their little Arab daughter, Kirsten, a, stood up, a sua filha mais pequena, Kirsten, que era árabe, and she said to his wife very simply, e que disse à sua esposa de forma muito simples: "Mama, while we were praying, I saw a road, and it was very narrow, and there were a barricade across it. There was a barricade across it. E ela disse: mamã, quando nós estamos a orar, eu vi um caminho muito estreito, com muitas barricadas por meio. But while I was watching, an angel came and removed the barricade, and after that the road was open, and I saw that through. It was very narrow at first, it began to get wider." Mas à medida que nós orávamos, eu vi um anjo como se estivesse atrás barricadas. E no início o caminho era muito estreito, mas depois ela largava-se. So this daughter Kirsten, which was only 11 years old, E esta menina, que apenas tinha 11 anos, a Kirsten, was a very spiritual little girl era uma menina muito sensível, muito espiritual, who had a very close and personal walk with the Lord. que tinha um relacionamento muito próximo, um caminhar muito próximo com o Senhor. So this vision the Lord gave to Kirsten answered their problem. E então esta palavra que o Senhor deu a esta menina Kirsten resolveu o problema. From that moment onward, they knew that it was the will of God for them to leave Jerusalem at that time. E então eles tiveram isso de forma muito clara, que era da parte do Senhor que eles pudessem sair de Jerusalém. Although there was no human way to get out of the city. Ainda que não havia forma humana de saírem da cidade. It imparted to their faith, and they began to act in faith, knowing that God had shown them that He would open the way. E tomando essa palavra, ia pela fé, sabiam que Deus então abriria caminho para assim sair. And this is what happened in the next 48 hours. E isto é o que aconteceu nas 48 horas subsequentes. It's very interesting what happened, É muito interessante ver o que aconteceu. because sometimes we think if God opens the door, it's easy peasy. Então muitas vezes pensamos quando Deus abre as portas que é muito fácil. And it's written here, endless frustration and difficulties and problems and needs. Aqui são necessidades e sofrimento interminável e necessidades. But all the time, because of the word of wisdom, Mas muitas vezes por causa da palavra de sabedoria, Derek Prince knew that God was going to open the way. Derek Prince sabia que Deus abriria caminho. And sure enough, he did. E certamente foi isso que ele fez. And remarkably and dramatically, on the last convoy that went out of Jerusalem before the fighting began again, E na última trecha, antes da guerra começar a se instalar, and in the very last vehicle of that convoy, e no último veículo desse comboio, desse andar, the whole family made their way out of Jerusalem. toda a família conseguiu sair de Jerusalém. The Lord had done what He had showed to them through Kirsten that He would do. O Senhor então fez aquilo que ele tinha mostrado a Kirsten.
He had removed the barricade Ele- and opened the door. Ele removeu as barricadas e abriu o caminho, a porta. And very possible that saved their lives. E possivelmente foi isso que lhes salvou a vida. Who knows what the alternatives would have been? Quem sabe quais teriam sido as alternativas? And from the day on, Derek thanked God, and when he looked back, he saw his faithfulness. E quando ele simplesmente agradeceu a Deus e olhou e viu a fidelidade de Deus. And how he made provisions for the whole family through a little Arab girl. E o quão bom ele foi o provedor simplesmente através de uma menina árabe. Yes. Which was so close to the Lord and so open to the Holy Spirit that God could speak to them through her. E através dela simplesmente o Senhor pôde falar a eles. It's interesting, Derek Prince is a great Bible teacher. É interessante ver que Derek Prince é um grande mestre, Or professor was a na- great Bible teacher. He's Já not foi. amongst us. já não está entre nós. But God used the little girl Mas Deus usou a menina muito pequena by the word of wisdom como uma palavra de sabedoria to save the whole family. para salvar toda a família. So that's why it's so important to have the word of wisdom amongst us. E é por isso que é tão importante termos a palavra de sabedoria no nosso meio, entre nós. So we shouldn't imagine that these gifts of the Holy Spirit are something unreal Muitas vezes podemos pensar que os dons do Espírito são coisas muito surreais or remote or far off in the distance, ou tão longínquo, but they are near and they are available if we will just open our hearts to God and walk close to Him. mas se apenas abrirmos o nosso coração a Deus e caminhamos com Ele, essas palavras estão muito próximas de nós. So who had already a word of wisdom in their lives? E quem já teve alguma palavra de sabedoria na Where you sua, saw na that sua God vida, helped you in a certain situation? onde tu viste Deus te ajudar numa situação da tua vida difícil. Günther, I know that you had word of wisdom. I'm sure we all have, but just don't remember. I know a story of Günther with the truck where the word of wisdom came and you made a right decision. Sim, o Gunther que teve uma decisão, uma certa vez na vida dele. Yes. So we need all the gifts of the Spirit. Então precisamos de todos os dons do Espírito. Is that pretty clear? Será que está claro? So today we learned a little bit about the difference between the word of wisdom and the word of knowledge. Então hoje vimos um pouco aquilo que é a palavra de sabedoria, a diferença, e a palavra de conhecimento. We learned about the power of the word of wisdom. Então aprendemos sobre o poder da palavra de sabedoria. We learned that the gifts of the Holy Spirit need to work together. Entendemos que os dons do Espírito precisam trabalhar no seu conjunto, no seu todo. And I want to encourage that we start to practice the gifts of the Holy E Spirit. eu quero encorajar-vos a que pratiquemos os dons do Espírito. Like I said, for the gift of healing, Assim como eu disse para o dom da cura, if we don't pray for the sick, se nós não orarmos pelos doentes, we'll never see if we have the gift. nunca veremos se temos o dom. So we really need to practice. Então precisamos muito de treinar, praticar. It's no problem if some things go wrong at first, Não há problema se as coisas no início não correm assim tão bem. but if we do not use these gifts, we will continue to stay small and weak. Mas se nós não usarmos esses dons, continuaremos a ser pequenos e fracos. Jesus is the greatest power of the universe, Jesus é o maior poder do universo. and the more we are connected to Him and to the Holy Spirit, E o quanto mais nós estivermos conectados a Ele e ao Espírito Santo, the stronger we will bring the light into the dark world. com mais força e mais fortemente poderemos trazer a luz às trevas. Amen. Amém. Maybe we can stand up.